Então, o que seriam esses momentos? É a dessecação, é o pré, é o pós-colheita, é o controle outonal. E falando do manejo integrado de plantas daninhas, o que esses principais pontos que a gente tem que olhar? Igual você falou assim, conhecer o inimigo, conhecer os produtos que eu tenho, o momento de aplicação, como que está minha planta daninha. Legal. De maneira geral, assim, como que nós pode pensar, ter uma linha de raciocínio para isso? Principalmente, Matheus, nessas ervas de difícil controle, que eu, falando contigo, pelo menos, eu entendi uma coisa, que o pessoal fala, como é que eu falo? Primeiro tem que ser sequencial. Tá? E eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir de você, pro pessoal entender. Que precisa, né? Que, tipo assim, não tem chance, né? Ou tu faz, ou não vai ter aquele controle. Quando a gente fala de momentos, assim, Matheus, isso não tá nos livros, tá? Isso aí eu fui desenvolvendo, e a turma às vezes assiste meus treinamentos e fala assim, que livro que eu pego para que tá escrito? Eu falo, não tem livro não, filho, isso aqui fui desenhando do meu jeitão mesmo, né? Fui fazendo meus desenhos lá e fui montando os manejos, né? Então, assim, quando a gente fala de momentos, uma das primeiras coisas, assim, que eu falo pra turma importante, soja, quando você vai plantar, tem que estar no limpo, tem que estar no limpo, não pode ter... você tem que distanciar cada vez mais as dessecações do plantio daquela soja. Exato. Então, na verdade, o manejo de plantas daninhas não começa quando você planta a soja. Bem isso. O manejo de plantas daninhas começa depois que você colhe a soja. Assim que foi o que a gente falou já aqui. Colheu, já aplica. Colheu, aplica, e aí você vai tratar... Isso é muito importante. Você vai tratar ali dentro daquela cobertura, daquele milho. E aí tem um segredo. Você vai trazer a seca ao teu favor. Para quem está no sul do Brasil que está nos escutando, o que eu falo assim, aí você trabalha com herbicidas residuais dentro daquela cultura que você está. Que pode ser caterbutilazina, se for milho, a própria atrazina, mesotriona, nicosulfuron, soberan, e assim, ou tembotriona, e assim vai, de acordo com a cultura que está plantada, né? Bom, o que acontece? Eu desseco essas coberturas. Aí tem outro momento que eu vejo que as pessoas... não que erram, né? Acabam se equivocando. A partir do momento que você tem uma cobertura, ela é benéfica aqui, ó. A hora que você perdeu a mão para dessecar ela, ou passar um rolo faca, ou esperou demais aquela crotalária e deixou ela sementear muito, aquilo lá vai virar plantaninha, plantar, fica fibrosa. Então a gente tem que entender que o outro momento é também pensar que a cultura anterior me deu benefício até aqui. Se passar daqui para cá, vai me prejudicar. Certo. Vou perder produção. Quando a gente está falando do outro momento, aí nós vamos para as dessecações pensando em soja, tá? Se for cobertura, é um momento antecipado. Tem que trabalhar com manejo antecipado. Trabalhar manejo antecipado é realmente trabalhar com essa massa verde antes. Antes quanto, Gisele? Depende de cada cobertura. Pode ser 15, pode ser 30, pode ser 50. Né? E vai depender de cada região. Né? Então, a gente sempre tem que adaptar isso. Sequencial, que aí a gente está naquelas aplicações antes da soja. Se eu estou com vassourinha de botão, pé de galinha, buva, caruru. Ontem eu visitei uma área também com resistência a caruru. Caruru é uma outra planta daninha que vai estourar em breve em todo o Brasil. Né? O Amaranthus palmeri já chegou no Mato Grosso do Sul. Já tá. Né? Tá lá. É sequencial, Leandro. Não tem o que fazer. O que é a sequencial? É você colocar muitas vezes o produto sistêmico primeiro na planta. Tá? E depois o produto de contato. Quando eu estou falando de buva, vassourinha de botão, caruru, plantas daninhas de folha larga, de forma geral. É mais essa sequência. Intervalo. Aí é onde também, Matheus, existe esse equívoco do intervalo, Leandro. As pessoas acabam... Importantíssimo isso aí que tu falou. O tempo da sequencial. Sim. Ontem mesmo fui visitar uma área de aloxifem. Não, Gisele, a gente fez há 30 dias. Olha aí a buva. Falei, você perdeu. Você perdeu um bom produto que você comprou. Tipo, não fez a sequencial no tempo certo. Não fez sequencial no tempo certo. Isso aconteceu comigo ontem. Não, então, assim, 14... Qual que é a minha base? Se for triclopir, 12 a 15 dias. Tá. Se for fluroxipir, porque fluroxipir pode ser mais pertinho da soja. Sim. Mas se for buva, vassourinha, você tem que esperar pelo menos 7 a 10, porque o sistêmico tem que entrar e aí faz sequencial. Se for um aloxifem, né, que você vai estar manejando aquela buva, jamais para 15 dias. Então, você tem que ir respeitando, fora o intervalo de plantio. Agora, olha que interessante, o pé de galinha já é um pouquinho diferente. Tem que ser mais rápido. Ele tem que ser mais rápido, ou você queima ele primeiro, força a brotação nova a vir de baixo. Isso, força a vir de baixo onde você entra com o sistêmico. Já é o contrário, porque às vezes ele está tão
É que, assim, uma coisa que a gente descobriu ano passado pra cá, e a gente sempre tá descobrindo alguma coisa, né? E aprendendo com os produtores. Porque a pergunta que os produtores me faz toda hora, me deixa assim, falo, meu, isso aqui eu não consegui responder, eu vou ter que ir atrás, né? O pé de galinha, ele tem resistência à translocação de herbicida. Então, por que isso me instigou, cara? Porque eles mandavam a semente lá pra gente testar a resistência, plantavam, lendo, os pequenininhos morriam. Falei, mas não é possível, o cara não tá conseguindo. O que é isso? É resistência à translocação. Então, o que você faz? Queima ou corta lá na colhedeira. Por isso que a colhedeira é importante lá na colheita da soja. Você queima e força a brotação vir de baixo. Só que tem um segredo para estar certo. Quando a brotação vem de baixo, no pé de galinha, que você vai usar o sistêmico, não pode deixar brotar muito. Por quê? Senão, de novo, vai começar a ter a resistência à translocação. Já está armazenando energia. Perfeito. Então, não é muito. Mas, Gisele, quanto que é esse... Não pode ser muito ou pouco. É observação. Certo. Observação. Agora, outra coisa importante para quem, por exemplo, está fazendo destruição de soqueira de algodão, que tem muito aqui na região, né? Muito. E essa é uma informação boa. Quando você vai fazer a destruição de soqueira de algodão, dependendo da altura que você faz ali a destruição de soqueira, muitas vezes você vai ter que travar esse pé de galinha antes. Por quê? Pensa comigo, Leandro. Quais são as doses de 2,4-D que esse pé de galinha está recebendo? 2 litros, 3 litros. Perfeito. Planta daninha de folha estreita, o 2,4-D atrapalha, não atrapalha? Sim. Coloca 3 litros de 2,4-D em cima de um pé de galinha. Ele demora, tá seco, ele demora para sair daquele processo. Então, o que a gente está observando? Se você trancar antes ele, fazer um glufosinato antes de você entrar com os 2,4-D, aí você melhora muito, facilita muito pro pé de galinha depois, porque o próprio 2,4-D que você faz a destruição é como travasse o pé de galinha e depois ele vem muito difícil. A hora que você quer plantar soja, ele faz assim, ó, puf, voltei. Então, nós temos que entender o sistema. Né? Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.